Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo e hoje no Dia Mundial do Livro eu vim conversar com vocês um pouco sobre a minha primeira obra literária, que é o romance Te Levei Comigo. Essa é a minha obra, mas antes de tudo eu vou falar um pouco sobre o processo de criação. Eu comecei esse projeto em 2014, quando eu comecei a escrever pequenas histórias num blog, que eu mantenho até hoje. E sempre quis escrever um livro, sempre foi um sonho escrever um livro, criar histórias que pudessem mexer com as pessoas através de personagens com personalidade, com emoções que pudessem de fato embaralhar um pouco o emocional do leitor, e eu acho que eu consegui. E foi em 2017 que eu amadureci a ideia, e foi quando eu contatei a editora Texto e Contexto, aqui de Ponta Grossa. E a ideia foi acolhida, e o que veio depois foi uma das aventuras mais incríveis que eu já vivi. Foi divertido, foi gratificante, que foi adaptar aquela história que eu tinha começado num blog para que se tornasse um romance coerente, para que eu pudesse, a partir daquelas histórias iniciais, criar um enredo que tivesse começo, que tivesse meio, que tivesse fim, que tivesse emoção, que tivesse os ganchos, que tivesse clímax, que eu pudesse fazer com que os leitores pudessem se emocionar com a minha obra. E aí esse processo todo, depois do contato com a editora, aí foi a edição da obra, foi a escolha do ilustrador, quem desenharia a capa, quem faria a revisão, e eu tive que ler, reler, ler de novo, e acredito que durante todo esse processo de criação, de edição, eu li a obra mais de 300 vezes, ainda nesse processo de criação, a obra não estava concluída. E quando essa obra foi supostamente finalizada, quando ela foi para a editora, eu fui acompanhando todo o processo de ilustração. O artista que eu escolhi foi um grande amigo, que é o Sérgio Falcão, que conseguiu captar a essência exata daquilo que eu queria que a obra refletisse, que aquelas imagens, aquelas ilustrações pudessem trazer para o emocional e para o imaginário coletivo dos leitores. E a inspiração, quando eu solicitei que ele fizesse a ilustração, veio das obras que marcaram a minha infância, que foi a coleção Vagalume, cujas ilustrações eram todas em preto e branco. Assim, quando eu fiz essa adaptação, essa escolha a partir da obra da coleção Vagalume, foi feita uma adaptação, obviamente, que eu queria que os personagens que fossem ilustrados não aparecesse o rosto deles, para que aí o leitor pudesse ter a oportunidade de imaginar, de criar cada personagem conforme a sua conexão com a obra. A capa ela foi desenhada por uma outra grande amiga, a Ruth Yumi. O desenho foi elaborado com muito cuidado, né? Ela fez tudo em tela, ela pintou essa capa numa tela, e aí conforme ela ia criando, ela ia me mostrando, eu ia analisando, eu ia falando, gostei disso, não gostei daquilo, será que a gente pode mudar aqui, mudar ali? E ela conseguiu trazer a superfície com a pintura dela, toda a melancolia que eu queria trazer para a obra, que era um céu acinzentado, mas que não era todo vazio de esperança. Então essa capa ela é uma miscelânea de sentimentos e ela explica muito sobre o enredo. A primeira revisão, ortográfica, gramatical, ela foi feita por uma grande amiga, que é a Caroline Mensen, desde a época da graduação em letras que nós somos amigos. E na sequência o prefácio ele foi escrito também por uma grande amiga, Cilionara Madureira, que também é uma amiga da época da universidade. E todo esse processo de revisão, de leitura, também me ajudou muito a conseguir fechar algumas pontas ali. Você começa a contar uma história, aí você envolve os personagens e outra, e aí você acaba deixando passar, porque você está cansado um pouco do texto, porque você está lendo aquele texto o tempo todo. Você lê, você relê. E com a ajuda delas eu consegui fechar algumas pontas, concluir algumas histórias. E foi muito importante também esse processo de laboratório que elas me ajudaram a fazer. A revisão final ficou pela Tatiane Prochner, que é a revisora da editora, e todo o processo de editoração foi realizado pela Neia Auer, que é a editora-chefe da Texto e Contexto.
E a orelha do livro, que está bem aqui, ela é um presente da professora Marli Catarina Soares, que é uma grande profissional da área de literatura, que vem me acompanhando também desde a graduação em letras, passando pelo mestrado em estudos da linguagem, como minha orientadora. E a sua percepção da obra, traçada em poucas linhas, porque a orelha é um texto curto e breve, é uma porta que se abre para uma grande história, uma grande descoberta. O livro ele foi lançado no dia 21 de junho de 2019, nas livrarias Curitiba do Shopping Paládio, em Ponta Grossa. E foi um evento mágico. Foi com a presença dos meus amigos, de familiares, que tornaram o dia ainda mais especial. Eu ainda guardo no meu coração as reminiscências desse dia, que para mim foi inenarrável. Falando um pouco sobre o enredo agora, eu não vou me estender porque afinal a ideia é que todos possam contemplar a história e sem spoilers. O protagonista é Teodoro, é um jovem que está na casa dos 20 anos, que decide viver uma aventura e dar uma reviravolta na sua vida quando ele decide se mudar do sul do país para a capital paulista, que é um lugar que ele acredita que ele vai conseguir realizar os sonhos, que ele vai conseguir realizar as vontades, as aspirações. Lá ele começa uma faculdade de Direito, ele começa a trabalhar, e ele não imaginaria que dentro daquele campus da faculdade de Direito teria alguém que mudaria todo o rumo da sua história. Então ele experimenta o doce, ele experimenta o amargo da vida, ele percebe que já não é mais um adolescente e que faz então a transição para essa vida adulta, que agora ele precisa lidar com as responsabilidades, ele precisa lidar com as consequências das suas decisões e com a descoberta de quem ele realmente é, que é todo esse o plot principal da obra. É que quando Teodoro se descobre, ele consegue se colocar num lugar no mundo e perceber onde ele pertence. E também com muitas saudades da vida que ele vivia ao lado do irmão no sul do país, o Theo começa a experimentar coisas que não estavam nos planos iniciais quando ele decidiu se mudar para a capital paulista. Então, a vida pregou uma peça e ele precisou lidar com isso com muita maturidade que ele nem sabia que ele tinha. Então, estudos, trabalho, família, amigos, relacionamentos, uma cidade que ele apelidou de Hospício Acinzentado, tudo isso que compõe esse universo único de Teodoro. Como que ele conseguiu conciliar uma vida dupla com um alter ego que ele sequer sabia que ele tinha inventado? Então fica aí a minha dica para vocês, um pouco da minha trajetória enquanto escritor. Eu tenho muito orgulho dessa obra que eu escrevi, que eu criei, da forma como eu conduzi esses personagens ao longo de todo esse processo, dentro daquilo que Umberto Eco chama de bosques da ficção. E às vezes eu ainda me pego pensando nos personagens e nessas personalidades que são tão marcantes. Então eu costumo dizer que Teodoro me transformou enquanto escritor. E eu espero que ele também possa transformar vocês enquanto leitores e que ele cumpra justamente essa função social que a literatura tem nas nossas vidas. Em breve, Teodoro viverá novas aventuras na sequência que deve sair em 2021. E ainda estou no processo de elaboração dessa segunda obra, que vai trazer também Teodoro enquanto protagonista, mas vivendo outros núcleos, outras emoções, outras histórias. Então, eu quero agradecer, o meu muito obrigado. Eu espero que vocês se apaixonem pelos personagens tanto quanto eu me apaixonei, tanto quanto eu me apeguei nesse processo de criação e que hoje está aí para o mundo. Um abraço para vocês e até a próxima.